Agora são 18 horas e 1 minuto. Uma alegria grande poder, mais uma vez, estar ao vivo com todos vocês. Eu vou aguardar um pouquinho aqui, alguns minutos, alguns segundos, na verdade. O pessoal está aderindo à transmissão ainda. Estou vendo muita gente já começar a curtir. Já vejo aqui alguns comentários. Quero agradecer quem está comentando. Vocês estão vendo que a minha tela hoje está cheia aqui, né? Eu estou muito feliz. É uma noite, uma transmissão ao vivo especial. Eu estou dividindo a tela com a deputada estadual Luciana Rafaim. Está comigo o deputado estadual Arilson Chiorato. E está também comigo, dividindo a tela, o deputado professor Lemos. Todos eles deputados do Paraná, da nossa Assembleia Legislativa. Nosso tema hoje é a Sanepar. Sanepar, para quem é de outros estados e está aqui nos assistindo, é a companhia paranaense, né, que cuida da distribuição de água, da coleta e tratamento de esgoto, cuida em alguns poucos municípios, como é o caso de Cianorte, também dos resíduos sólidos. Nós tivemos aí, nas últimas semanas, no mês de maio, no mês de abril, muitos problemas com a Sanepar, muita reclamação, inclusive, de cobrança indevida. Em muitos municípios está para vencer também o contrato da Sanepar com os municípios. Há uma discussão sobre renovar contrato ou não renovar. Há uma discussão sobre criar e implantar sistemas próprios municipais de água e esgoto, como já é comum em mais ou menos 50, 80 municípios do Paraná. Então, vamos discutir aqui a importância dos serviços públicos, o papel que tem o saneamento no desenvolvimento, na geração de emprego, né, através das obras públicas, o papel que tem o saneamento na saúde, né, os mais diferentes organismos aí nacionais e internacionais mostram que cada R$ 1 investido em saneamento deixa-se de se gastar R$ 6, 7, 8, 9 reais com doenças infecto-contagiosas. E vamos discutir um pouco a gestão da Sanepar, o perfil dessa empresa pública que, surpreendentemente, no ano passado, teve mais de 1 bilhão de lucro, um aumento no lucro de aproximadamente 20%. É claro que alguém está pagando essa conta, né, e são os consumidores da Sanepar, e alguns poucos, os poucos que são acionistas da Sanepar, estão ganhando muito dinheiro às custas, muitas vezes, da ausência de investimento ou de serviços muito caros. Queria mais uma vez agradecer, estou vendo aqui, pessoal, muita gente curtindo, muita gente comentando. Eu não vou poder ler os comentários, mas eu quero agradecer os comentários. E se você ainda não compartilhou a transmissão, que hoje eu divido com a deputada Luciana, o deputado Arilson, o deputado Lemos, clica aí no seu botãozinho aí de compartilhar, compartilha essa transmissão, que muito mais gente vai estar nos acompanhando, né, ao vivo, através das suas redes sociais, através aí dos seus seguidores, além, é claro, das minhas redes, das redes da Luciana, do Arilson e do professor Lemos. Eu vou pedir licença, né, para o Arilson e para o professor Lemos, e prestigiando aí as mulheres, prestigiando aí a Luciana. Queria pedir para ela ligar o microfone dela, que está ainda desligado, né? A Luciana, que é a nossa deputada estadual pelo PT do Paraná, nossa representante na Assembleia, para que a Luciana desse aí uma boa noite, se apresentasse rapidinho, tem pessoas de outros estados aqui acompanhando, viu, Luciana? E já falasse um pouco o que você tem ouvido, né, sobre a Sanepar, qual é o debate lá na Assembleia Legislativa, o que pode ser feito. Fale um pouco aí desse contexto tão importante para a vida, né, de cada um dos paranaenses. Boa noite, Luciano. Boa noite, Zeca. Boa noite, Arilson. Boa noite, Lemos. Boa noite especial a todos que estão nos acompanhando. E parabenizar, Zeca, por escolher esse tema. É um tema que está bem presente hoje no dia a dia do nosso povo paranaense, até porque na Assembleia temos trabalhado um pouco esse assunto, inclusive o deputado Arilson fez a denúncia, né, pela questão do abuso das cobranças. A nossa bancada tem cobrado isso,
né, desse abuso das cobranças que estão acontecendo justamente nesse momento da pandemia. Mas é claro, Zeca, que quando a gente vai falar um pouco da Sanepar, não tem como não lembrar aqui um pouco o histórico da Sanepar, né? Ela, hoje nós temos apenas 20% das ações da Sanepar, que é do Estado, né? 80% estão no mercado financeiro, então hoje ela não pertence mais para o nosso Estado, ela não é mais uma estatal da forma como gostaríamos, né? Como já foi e como gostaríamos que fosse hoje. E, inclusive, quando a gente fala dessa questão, é importante dizer que quando você leva para a questão do capital financeiro, o interesse dos acionistas é o lucro. E aí vem esse problema da questão dos reajustes e do não investimento da Sanepar. É importante dizer aqui, você mesmo citou no início, a questão de que foi mais de R$ 1 bilhão o lucro da Sanepar no ano passado. Então, significa que mais de 500 milhões foi dividido para os acionistas, né? Os acionistas que ficaram com esse recurso que poderia ter sido investido na Sanepar, inclusive para prever agora essa questão que nós estamos com essa crise hídrica, poderia ter sido investido para não acontecer o que está acontecendo hoje. Então, é importante dizer aqui que quando a gente fala já da Sanepar nesse momento, já não estamos mais falando dessa empresa que já foi, né, então, nossa, e que priorizava o consumidor, priorizava o povo paranaense. Hoje, na verdade, o interesse vai todo para os acionistas. Lembrar também, Zeca, que isso ocorreu no governo, quando tínhamos aí o governo Requião, o repasse para os acionistas era em torno de 25% do lucro líquido. Hoje, depois no Beto Richa, já passou para 50%. Então, por isso que foi mais de 500 milhões para os acionistas. E a gente lamenta, né, Zeca, que o povo ainda está, nesse momento, tendo problemas com falta de água, né, tendo a questão do rodízio, e mesmo assim, a conta vem, logo mais vamos estar fazendo esse debate, mas a conta tem vindo superfaturada, a forma como está acontecendo a leitura, né, da água tem feito com que o trabalhador paranaense, além de estar vivendo essa pandemia, esse momento de insegurança, ainda a conta da água triplicou para muitas pessoas. Obrigado, Luciana. Eu vou aqui na mesma linha, né, pedir que o Arilson também se apresente um pouquinho, talvez tenha pessoas de outros estados aqui que estão nos acompanhando. E fale aí, Arilson, um pouco, né, desse contexto aí da Sanepar, as principais reclamações que surgiram, né, o que foi feito por parte da nossa bancada na Assembleia Legislativa e também como é que a população deve agir, né, nesse momento em que tantos problemas apareceram aí nas últimas semanas e no último mês. Zeca, primeiro, boa noite a você, boa noite a todo o pessoal que está nos ouvindo aí das suas redes, boa noite, professor Lemos, boa noite, Luciana. É um prazer poder estar aqui hoje para falar do tema tão importante que é a Sanepar. A água, Zeca, a gente tem que entendê-la como bem universal e não mercadoria. Esse é o princípio básico para a gente entender que a Sanepar é uma empresa pública de saneamento, né? É uma empresa que, além de tudo, tem uma função social, que é levar o saneamento para todos os lugares do estado do Paraná. E a água, né? Não a água em si, mas cobrar somente pela distribuição da água. Sendo assim, ultimamente a Sanepar tem tido uma inversão no seu papel, está sendo usada como uma empresa de lucro. A Sanepar hoje, infelizmente, opera na Bolsa de Valores de São Paulo, na modalidade chamada New Mercado, Novo Mercado, que iguala as ações ordinárias e as ações nominais. O Paraná, como a Luciana coloca, tem apenas 20% das ações nominais que tem direito a voto, e 80% está no mercado. Nas ações ordinárias, o Paraná tem 0,1%, e 99% tem o mercado. Se essa operação avançar do nível 2 para o nível 3, ela vai igualar o direito a voto tanto do mercado quanto do Estado. Ou seja, aí que não vamos ter voto nenhum e não vamos mandar nada. Mas hoje quem manda na política de ajuste, na política de decisão, ainda é o Estado. E desde o ano passado, quando o Ratinho aplicou um aumento absurdo de 12,13% na tarifa de água,
enquanto a inflação era 3, a gente vem cobrando aí toda a bancada, tanto eu, quanto o Lemos, quanto a Luciana, e também o nosso companheiro Tadeu, explicações do Ratinho. Por que de um lucro tão alto para a Sanepar, sendo que a parte, 50% do lucro fica para empresas estrangeiras, para bancos e outros, né? Ele não respondeu, o ano passado ele culpando a Agepar, o presidente da Sanepar teve esses dias na Assembleia, a gente estava cobrando esse aumento de tarifa, ele já anunciou que pode ter reajuste esse ano novamente, mesmo na pandemia, e o que a gente teve esses dias atrás, principalmente no mês de abril e maio, foi uma cobrança absurda, né? Por todo o Paraná, eles não, durante 10 dias, não usaram os leitores por consideração à pandemia e fizeram a média dos 5 últimos meses de consumo e soltaram esse valor. Quando você pega em abril os 5 últimos meses, você pega novembro e dezembro, em alguns casos. O que acontece? Final de ano tem mais consumo, a média ficou alta. Muitas casas eles passaram, as pessoas não estavam em casa e fizeram a leitura da mesma forma sem olhar o hidrômetro, então sim, aumentou de forma desproporcional. Nós denunciamos os 4 deputados e hoje a gente tem lá uma briga com a Sanepar para que ela corrija. O presidente esteve lá e falou que ninguém vai pagar mais, que eles vão fazer alguma maneira de voltar ao passado. Com base nisso, Zeca, eu apresentei o projeto de lei, sabe, pela Luciana e pelo Lemos também, que obriga a Sanepar a colocar a cópia, a foto do hidrômetro na fatura da Sanepar, do mês seguinte, quando foi feita a leitura, e também no mês que não pudesse ser feita a leitura por causa da pandemia, que se cobre a tarifa mínima das pessoas. E no mês seguinte, a hora que puder fazer a leitura, se teve aumento, cobre o valor justo, para não acontecer o que teve aí esses dias. Então a gente está numa briga lá, pela opção política do governo do estado, do governo Ratinho Júnior, em querer, nesse momento, tirar vantagem da população num momento tão difícil. Basicamente é isso que está acontecendo agora. Obrigado, Aristo. Professor Lemos, num momento como esse, né, tão dramático de enfrentamento de uma pandemia como o coronavírus, num momento em que a população está sem renda ou diminuiu muito a renda, a Sanepar não deveria estar desempenhando um papel mais social, não deveria estar tendo uma postura, né, de amenizar as dificuldades da população. Fala um pouco o que você tem ouvido, Lemos, como é que está, do teu ponto de vista, o debate na Assembleia, as principais reclamações, o que foi feito, o que pode ser feito, e como é que a população, é claro, pode agir, pode contribuir com, né, essa discussão. Boa noite, Zeca, Arilson, deputada Luciana. Cumprimentar todos os internautas que estão acompanhando esse debate muito bacana que o Zeca está proporcionando e agradecer o convite, deputado Zeca, para mais uma vez participar com ele, debatendo o tema tão importante como esse tema, que é a água, que é o saneamento. Então, também cumprimentar o deputado Zeca pelo trabalho bonito que vem desenvolvendo lá em Brasília, a favor do Brasil, a favor do Paraná. A deputada Luciana, o deputado Arilson já comentaram da importância da água ser tratada como um bem essencial para a vida, porque a gente até pode ficar um tempo maior sem se alimentar, mas sem tomar água é poucos dias, você não consegue, e o nosso corpo, ele tem, em maior parte, água. Então, a água é vida. Ela não pode ser tratada como mercadoria. E aí, uma companhia como a Sanepar pode fazer mais pelo povo do Paraná. Ela não precisa atuar para ter mais lucro para quem é acionista. Então, o aumento abusivo da tarifa no Paraná, ele é vergonhoso. Nós ficamos vários anos sem aumento da tarifa e a Sanepar não teve prejuízo. Ela não, ela teve inclusive lucro. Agora, esse aumento exorbitante, ele
não dá para a gente aceitar nesse momento. E esse momento, ela podia socorrer aqueles que mais precisam do poder público. E não está fazendo isso. Ao contrário, teve um aumento abusivo nas tarifas e reclamação de todos os municípios, reclamação de todos os lugares. Aí a nossa bancada aqui no Paraná reagiu. Fizemos debate contra isso na Assembleia, fizemos requerimentos juntos aqui, cobrando isso. Esse projeto de lei que o Arilson anunciou já está tramitando na Assembleia, nós assinamos juntos, e também estamos produzindo um projeto de lei que devemos protocolar na próxima semana, porque nós fizemos todo um estudo, e no Brasil verificamos que tem estados que cobram menos por metro cúbico de água, a tarifa é menor, e a tarifa também do esgoto é menor. Então, nós queremos disciplinar isso. Nós olhamos vários estados e vários municípios, e também tem um projeto que tramita em Brasília, muito importante lá no Congresso, que trata de reduzir a exploração, tanto no valor da água, quanto no valor do esgoto que é coletado da população brasileira. Então, nós queremos, na próxima semana, protocolar esse outro projeto e ter o apoio, evidentemente, da população, para que possamos, de fato, fazer com que a água no Paraná e a coleta de esgoto seja entendida como algo essencial à vida, né? Como você muito bem citou, Zeca, no começo, cada real investido em saneamento economiza muitos reais na saúde. Então, a Sanepar, como você comentou, deve fazer mais do que tem feito. Ela pode fazer, inclusive, muitas ações de cunho social, e não tem feito. Então, de fato, é um tema relevante, e eu quero, mais uma vez, cumprimentá-lo por nos convidar para discutir contigo esse tema que é tão importante para o nosso estado do Paraná. Obrigado, Lemos. Pessoal, eu estou dividindo a tela hoje. Você que chegou agora, estou vendo bastante pessoa aderindo ainda à transmissão, né? Estou dividindo a tela com nossa bancada da Assembleia Legislativa, uma parte dela. Está comigo o deputado professor Lemos, está comigo o deputado Arilson Chiorato e a deputada Luciana Rafaim. Nós estamos falando sobre a Sanepar, que é a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Paraná. Sanepar teve aí, nas últimas semanas, nos últimos meses, uma avalanche de reclamações a respeito do serviço, a respeito principalmente do custo que é cobrado da população, né? E sempre houve, né, um questionamento quanto à ausência de investimento em algumas áreas, em alguns municípios, né? A Sanepar, no passado, já desempenhou um trabalho de proteção ao meio ambiente, de investimento no social, de investimento até mesmo nas atividades culturais, esportivas, muito maior. A Sanepar, né, nas ações sociais dela também, com a tarifa social, já teve uma amplitude, né, muito maior do que tem hoje. E é claro que o momento hoje exige, né, o momento hoje mostra que é necessário esse olhar mais social. Queria voltar agora aqui, vou voltar do Lemos para o Arilson e para a Luciana, né, e ouvir um pouco deles, né, em relação ao papel da Sanepar na pandemia do coronavírus, a questão da suspensão, né, das execuções fiscais, da suspensão do corte do fornecimento de água. Vocês conseguiram avançar, Lemos, na Assembleia com algum projeto de lei que dá uma tranquilidade para essas famílias que ficaram sem renda, que não estão conseguindo pagar a conta de água? Teve alguma ação mais efetiva também, pensando nos agricultores, nos produtores rurais, que acabam sendo consumidores também da Sanepar, né? O que foi possível ser feito, né? E o que vocês pretendem fazer, né, nas próximas semanas, nos próximos meses? O que a Assembleia tem debatido para tentar dar à Sanepar
uma outra dinâmica de funcionamento, né, onde o lucro não fique tão em primeiro plano e o serviço à população, redução de custos, tarifa social, investimentos fiquem num plano muito mais elevado. Fala um pouquinho mais aí para nós, Lemos. Então, a nossa bancada, e inclusive com uma contribuição muito boa do deputado Arilson, que nos ajudou, ele tem uma equipe muito boa, e construímos, então, um projeto de lei muito bom. Então, um projeto de lei muito bom. E foi aprovado. E nesta lei aprovada, ela trata tanto da Copel quanto da Sanepar, trata de fazer com que essas empresas que estão sob a responsabilidade do Estado possam agir para proteger a população que mais precisa do Estado nesse momento de pandemia. Inclusive, não cortando a luz, não cortando a água nesse período de pandemia, e também fizemos requerimentos importantes, junto com a Luciana, com o Arilson, com o deputado Tadeu, nós temos requerimentos, mais do que um, solicitando que o governo faça movimento com a Sanepar e com as outras empresas que são também estatais, e especialmente com a Sanepar, para que, por exemplo, os hospitais, as entidades sem fins lucrativos no estado do Paraná, e que elas são importantes para o nosso estado. Um exemplo são hospitais, que o estado, nesse momento, isente esses hospitais que estão precisando e usam muito mais água do que antes, porque com esse vírus precisa estar lavando a todo momento. Então, que suspenda a tarifa, que ajude, porque isso é para ajudar a salvar a vida. E esse momento também, mesmo os hospitais, eles estão passando dificuldade. Não é porque está lotado de paciente que eles estão tendo lucro, não. Eles estão com dificuldade para atravessar essa pandemia. Então, não só hospitais, mas, exemplo, eu citei aqui os hospitais que estão mais voltados para proteger a nossa população nesse momento do coronavírus. E sabemos que, além das outras doenças, né, o coronavírus também contribui e muito para superlotar os hospitais. Então, e aí, muitos desses hospitais vivem de doações, assim como asilos, assim como várias entidades, depende muito da ajuda da população. E a população, nesse momento de pandemia, também perdeu renda e acaba não contribuindo. Então, aí entra o Estado. E o Estado pode, via Sanepar, fazer política pública, né, para proteger a nossa população. Então, temos tido várias iniciativas boas na Assembleia com a nossa bancada. Muito bem. Antes de passar ao Arilson, eu queria agradecer aos saneparianos, né, que estão aqui curtindo, comentando. Saneparianos é a maneira carinhosa como a gente chama, né, os funcionários, as funcionárias da Sanepar, pessoas que se dedicam muito, que fazem um trabalho fantástico, valoroso, nem sempre são também reconhecidos financeiramente pela a empresa de maneira adequada. Como a gente disse no início, uma empresa que está tendo muito lucro, teve um aumento no ano passado de 20% do seu lucro, o lucro passou da casa de R$1 bilhão, e é claro que uma parte desse lucro poderia ser usado também para remunerar mais e melhor os funcionários, para contratar e ampliar as equipes de atendimento, de prestação de serviços. Arilson, comenta um pouco mais dessas iniciativas que vocês tiveram, o que vocês imaginam, né, ser possível fazer adiante, no médio e no longo prazo, para que a gente tenha uma outra Sanepar, um outro tipo de empresa pública, né, atuando no nosso estado, não cometendo os erros que ocorreram e que a própria direção da Sanepar reconheceu, como vocês falaram, e investindo mais, levando mais obra para os municípios, ampliando, né? Nós temos municípios que têm ainda muito pouco
rede de coleta e tratamento de esgoto. Essas obras são importantes para a saúde, são importantes para gerar emprego, para movimentar a economia dos pequenos municípios. O que dá para fazer, Arilson? Como é que a gente ajuda, inclusive, aqui a nossa bancada federal, a população, as lideranças? O que vocês veem aí de ação futura? Eu acho, viu, Zeca, que como o Lemos colocou, a gente tem que priorizar a Sanepar com sua função social. Claro que ela não tem que dar prejuízo, mas não precisa dar um lucro de 500 milhões de reais aí para terceiros. Se você pegar quem são os principais acionistas, são bancos internacionais e grandes conglomerados econômicos, não brasileiros, inclusive, os que têm mais lucro com a Sanepar. E o governador, o governo do estado, tem que priorizar a política de distribuição. A Sanepar, nesse momento de pandemia, com esse lucro todo, podia ter investido e ajudado o estado. Assim como outras entidades vêm fazendo, a Sanepar podia usar parte do seu dinheiro para combater o coronavírus também. Como poderia? Além de fazer doações mais vultuosas do que anunciadas, são muito pequenos os valores anunciados, a Sanepar podia ter uma política de não cobrar de algumas categorias, empresas que usam bastante a questão da água, nesse momento devia ter poupado um pouco o valor. Como o Lemos colocou, a gente começou um projeto em 7 na oposição, de proibir o corte de água e luz e a gás, no caso a Compagás, para pessoas do estado para de baixa renda, idosos, portadores de deficiência, etc. Acabamos indo para 26, depois conseguimos 54 deputados, passando o projeto. Mas é duro a gente ter que fazer isso por meio de lei. Era meio que natural que a Sanepar entendesse que isso é obrigação dela. Que a gente não precisa estar lá, ficar cobrando, brigando por uma coisa do povo, que é do povo, que tinha que ter o retorno para o povo. Então, nesse momento, ela tem que ser usada como instrumento de desenvolvimento. A Luciana pode falar muito melhor que eu do que ela pode contribuir para a atividade da agricultura familiar, para a produção de orgânicos, a parte de agrícola, de produção agrícola nos grandes municípios, que existe muita produção de alimentos em municípios grandes também, que conta com a Sanepar. Então, tinha que ser feito um instrumento de desenvolvimento econômico. Mas desenvolvimento econômico pouco paranaense, não é desenvolvimento econômico dos grandes acionistas para quem está lá na Bolívia. Hoje, Zeca, o quadro de análise da Sanepar para tomar uma decisão é composto por 8 pessoas. Uma apenas é sanepariana. As outras são, uma é do conglomerado econômico, da parte de acionistas, e as outras são indicadas pelo governo do estado. Ou seja, a voz representativa tanto dos funcionários, que são a parte principal da empresa, quanto do povo paranaense, nunca está em primeiro plano. Hoje a gente tem lá o interesse econômico, o interesse financeiro. A gente vê com tristeza isso, porque ela podia contribuir muito mais. Tem regiões do estado que ela não consegue ajudar. Eu venho de uma cidade, Zeca, chamada Orizona, hoje eu estou em Apucarana, de Arizona, que não tem 1 centímetro de esgotamento sanitário, e a Sanepar está lá há muitos anos. E a realidade de outras cidades ao entorno de Maringá, é absurdo isso. A gente imaginar que poderia ser feito um projeto, poderia estar em funcionamento. E eu vejo algumas experiências de outras cidades, que tem lá a dita SAMAI, as empresas municipais autônomas de água, como é o caso de Munhoz de Melo, por exemplo, que é próximo, que funciona. Então, assim, a Sanepar ganha muito pelo pouco que ela anda fazendo. Dizer assim, Zeca, vem fazendo pouco porque é uma opção de governo fazer pouco. Ela poderia contribuir muito mais se ela fosse priorizar a sua função social de desenvolvimento e combate à desigualdade e levar questões sanitárias e água para todo mundo de uma forma mais barata. Muito bem, pessoal. A gente está hoje conversando sobre a Sanepar. Estou dividindo a tela com o deputado Arilson, o deputado professor Lemos, a deputada Luciana. Eu quero agradecer quem está curtindo, comentando e também compartilhando essa transmissão. Quando você clica, pessoal, nesse botãozinho compartilhar aí, a transmissão vai para muito mais gente, o pessoal acompanha ao vivo. E, é claro, essa luta nossa para que a Sanepar invista mais nos municípios, preste serviços de mais qualidade, mais amplos. Essa luta nossa para que a Sanepar diminua o custo que as pessoas têm na sua fatura ali todos os meses. Essa luta nossa, e que é dos nossos deputados estaduais também, para que a Sanepar se envolva mais em ações ambientais, em ações sociais, em ações
de apoio às atividades culturais, esportivas, até porque é uma empresa que está tendo muito lucro, como eu falei, aumentou em 20% o lucro em 2019, o lucro passou de R$1 bilhão, ela tem condições, agora precisa haver, né, uma articulação, uma gestão política para que a realidade mude. Luciana, eu me elegi prefeito em Cruzeiro do Oeste, vou dar aqui um testemunho para ouvir também aí a sua perspectiva sobre a questão rural. Eu me elegi prefeito em 2004. Meu município já tinha mais de 50 anos de história, e em toda a história, apenas 2 sistemas de abastecimento de água rural havia sido construído no meu município. Grande parte da população rural, quase que a totalidade, tinha que se virar sozinha, né? E muitas vezes, nos períodos de estiagem, as pessoas ficavam sem água. Uma cena que a gente imagina, né, acontecer, ou que acontecia mais no Nordeste, era uma realidade num município do sul do Brasil, num município do Paraná, lá em Cruzeiro do Oeste, há muitas décadas. A gente brigou muito com a Sanepar investiu mais, tivemos um apoio muito grande, enorme, muito maior do governo federal, né, da FUNASA, do Ministério da Saúde, através do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Nós saímos desses 2 sistemas e construímos mais 43 sistemas de abastecimento de água na área rural, com o poço artesiano, com o reservatório, com a distribuição na porta, né, da propriedade de cada produtor rural. A Sanepar, esse investimento em água, né, ele tem um papel também importante, Luciana, no meio rural. Hoje, lá em Cruzeiro do Oeste, 97% dos produtores rurais são servidos por sistema com tratamento de água, sistemas, né, com poço artesiano, reservatório. Que impacto isso tem, Luciano? Você que conhece tão bem, né, o meio rural, conhece a agricultura familiar, se o investimento fosse mais amplo por parte da Sanepar nessa questão do desenvolvimento, nessa questão social. Como é que você vê isso, Luciano? Zeca, isso é muito importante, até eu queria assim, citar só, antes de entrar diretamente nessa resposta, falar para ti que dos requerimentos que o Lemos também já mencionou, o Arilson, das propostas que nós encaminhamos na Assembleia, para a Sanepar diretamente, mas para o governo do Estado, que tivesse uma ação mais direta junto à Sanepar, junto à Copel. A única questão que a gente viu até hoje foi a suspensão por 90 dias, né, da cobrança das tarifas da água, isso eu falando da Sanepar, das tarifas da água para as famílias que estão cadastradas, né, na tarifa social. E aí, nesse sentido, nós temos em torno de 184 mil famílias cadastradas, pessoas cadastradas, aliás, famílias cadastradas. Mas é importante dizer aqui, Zeca, que quando a gente entrou com esse pedido, nós estávamos pedindo para que fosse realmente suspenso, pelo menos para 120 dias. Né? Essa era a intenção nossa, né? Porque a gente sabia já que a crise do coronavírus não era simplesmente um mês, né? 30 ou 60 dias. E é o que nós estamos vendo nesse momento. E aí também encaminhamos, né? A nossa bancada toda assinou, pedindo também a suspensão para 190 dias da cobrança da luz e água para os nossos agricultores familiares e para as agroindústrias familiares. E aí, nesse sentido, ainda não tivemos nenhuma ação. Como você mesmo mencionava, a importância lá de Cruzeiro, de ter a água tratada, levar isso para o interior. Infelizmente, essa não é a realidade do nosso estado. Inclusive, estou encaminhando um requerimento à Sanepar, porque tentei buscar de várias formas, pela questão mais do portal de transparência, qual seria o percentual de saneamento rural. Nós não encontramos isso, sabe? Nós não temos isso, os dados exatos de quantas comunidades realmente hoje contam com saneamento rural, quantas propriedades, né? Quantos agricultores hoje podem contar com isso. E nós sabemos que isso faz uma grande diferença, tanto para a economia do município, quanto para a vida própria do agricultor. Principalmente nesse momento que nós tivemos, você mencionava bem, na questão do governo Lula, do governo Dilma, nós tivemos muito apoio na linha do Pronaf, na linha de investimentos das agroindústrias. Então, são muitas as famílias que conseguiram realmente mudar a sua vida, mudar para melhor, ter uma renda melhor, conseguir transformar o produto, agregar valores. Ontem mesmo, Zeca, a gente fazia esse debate
com um município aqui da região, que você conhece bem, também tem trabalhado muito lá, Santo Antônio do Sudoeste, e nós temos uma agroindústria familiar, onde as famílias, se estivessem vendendo o leite, hoje, o litro de leite, estaria recebendo recebendo bem, né? Porque muitos laticínios hoje tem famílias recebendo até 90 centavos por litro de leite. Mas se ela estivesse recebendo bem o preço normal, seria em torno de R$1,20 pelo litro de leite. Ela transforma isso e está vendendo iogurte. Ela está ganhando mais de R$6 pelo litro. Então, você percebe o quanto isso muda, e muda para a família, mas muda para o município, move a economia do município, porque a família, onde ela gasta esse recurso, onde ela gasta o dinheiro que ela recebe, né, ela gasta no próprio município, então isso faz mover também a economia do município. Então, a Sanepar tinha que ter presente isso, Zé, e nesse sentido, só queria citar um outro exemplo importante que aconteceu aqui no Sudoeste, no ano de 2004 até 2010, que foi um projeto desenvolvido pelo movimento sindical, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região, aqui junto à FETRAP, né, junto à SESI, que é a Associação Sindical, aonde levou a recuperação de proteção de fontes para mais de 25 municípios, o Sudoeste tem 42 municípios, mais de 25 municípios tiveram acesso a essa recuperação, a essa proteção de fontes, com recursos baixíssimos, sabe? E foi atendido mais de 1.500 proteção de fontes foram feitas nessa época. Aí que eu quero colocar a importância da Sanepar, o recurso não é muito, mas tem um bom resultado lá para as famílias, além de você proteger o meio ambiente. Então, a Sanepar podia muito contribuir nesse sentido, com o pouco de material que precisa para a recuperação das fontes, e as famílias iam ter a água natural, vindo lá, e então está protegendo a natureza, e ao mesmo tempo não teria esse problema da água. Mas, infelizmente, a Sanepar não faz esse debate, ela não tem feito esse debate nem da questão da água, nem da questão do esgoto, do lixo. Isso falta, a gente precisa discutir mais. O debate do saneamento rural é uma coisa que nós precisamos ter um debate mais presente. Infelizmente, não é feito, e com isso, isso tem um custo caro, inclusive pela questão da saúde, né, onde os nossos agricultores ficam mais doentes, até por não termos esse debate do saneamento. Arilson, o papo está muito bom, né? Aí o tempo passa rápido, a gente já está com quase 40 minutos aqui. Claro, um tema muito relevante. Eu estou vendo aqui muitos comentários, as pessoas cobrando, as pessoas muitas vezes denunciando, as pessoas questionando, sugerindo algumas ações. Essa transmissão nossa está ao vivo também no YouTube, está ao vivo no Instagram, no Twitter, além do Facebook. Agradecer aí as equipes, né, dos 4 mandatos que colocaram aí em rede, né? Todas as transmissões estão acontecendo simultaneamente. Agradecer aí os seguidores, né, da Luciana, do Arilson e do professor Lemos por estarem aqui curtindo, comentando e compartilhando. Agradecer o PT do Paraná e outras plataformas que também estão reproduzindo a nossa transmissão. Deixar aí 2 minutos, Arilson, para você fazer um último comentário, já se despedir do pessoal. Depois eu passo para a Luciana e também para o Lemos. Mas obrigado por você ter aceito o convite. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito na Assembleia. Contem sempre com o meu reconhecimento, com o meu carinho e, é claro, com o nosso apoio, com a nossa luta lá em Brasília. Zeca, quero agradecer você pela oportunidade. Você que é um garoto, eu posso falar isso, que é o mais jovem de nós aqui. Não parece, mas você é mais jovem que eu, tudo bem? Um meninão aí, tem um bom trabalho, foi prefeito, contribuiu muito para nós aí, né? Faz um grande trabalho, é um grande deputado. Eu quero agradecer você e dizer que a gente está lutando lá na Assembleia. Eu fico triste, às vezes, falo para o Lemos, falo para a Luciana direto, da gente ter que brigar por coisas óbvias, né? Coisas que a gente entendia que era o básico, né? Como você colocou no início da nossa conversa, R$1 investido em saneamento pode ser 8 a menos na saúde. Mas mais do que o número, é a dor que a gente ia evitar nas pessoas. E hoje a gente fica triste da Sanepar não ter nenhum comprometimento nesse sentido ainda com a população que está morrendo sem ter atendimento, etc., nas ruas, população de rua. Hoje a gente não tem, Zeca, um banheiro colocado à disposição do povo que mora na rua, uma água gratuita para esse povo se higienizar, tomar banho. Porque a gente fala em isolamento social,
Isolamento é um termo que se refere à casa, você fica em casa. E quem não tem casa? E nós não temos uma política. A gente está passando por a maior estiagem da história do Paraná, e a Sanepar, no ano passado, esse ano, não avisou ninguém que estava previsto uma estiagem desse tipo, não fez uma campanha publicitária desse sentido, e não antecipou o povo, tudo isso que aconteceu. Então, assim, é inadmissível, porque isso é uma escolha política, ou um defeito de quem escolheu quem está lá na política. Mas, do mais, nós vamos continuar lutando. Obrigado pela oportunidade, tamo junto. Conta comigo aí, Zé. Um abraço. E abraço a todos que estão com nós na internet. Queria devolver a palavra, então, ao professor Lemos, também para fazer mais um comentário, deixar suas despedidas e parabenizar o Lemos, todos os demais, a nossa bancada. Deixa um abraço aí para o deputado Tadeu Venere também, para os demais deputados da oposição. Deixa aí uma última mensagem e dá uma boa noite para o pessoal, Lemos. Zeca, eu queria também chamar a atenção de um projeto que preocupa bastante, que está no Senado, que é o novo marco do saneamento básico. E o governo federal está pressionando para votar agora em junho, mesmo de modo remoto, sem aprofundar o debate. Então, isso nos preocupa, porque ele pode, inclusive, elevar esse entendimento de que a água é mercadoria e para dar lucro. E isso, inclusive, pode até inviabilizar a Sanepar no Paraná, como essa parte que ainda é pública, a jogar mesmo nos braços da iniciativa privada. Então, há uma preocupação de todos os defensores do saneamento como importante para a vida e para a saúde da população, com este projeto, que é o marco regulatório do saneamento básico. Então, queria mais uma vez pedir para você toda a atenção nesse projeto. Claro. Nós aqui na Assembleia já aprovamos um requerimento nosso no ano passado, inclusive com a participação de vários servidores da Sanepar que lotaram a Assembleia, né? E o presidente do sindicato fez uma fala na tribuna da Assembleia, a convite nosso, chamando a atenção para a gente cuidar, porque esse projeto pode inviabilizar as companhias que ainda são públicas e que podem fazer serviço social. E aí eu queria dizer mais que a Sanepar pode fazer como algumas companhias têm feito. Em outros estados a gente tem observado, como a Luciana disse, dá para cuidar das fontes de água, ajudar os agricultores a cuidar da fonte, mas dá para cuidar dos rios. A Sanepar pode ser uma empresa amiga dos rios, amiga das nascentes. A Sanepar pode ser amiga da água. E aí pode, inclusive, pôr recurso no fundo que nós criamos, e no fundo não tem dinheiro ainda, para fazer, por exemplo, o pagamento de serviços ambientais prestados por nossos agricultores que cuidam da mata ciliar, que cuidam da fonte, né? Então, isto é tarefa que ela pode desempenhar. Então, nós queremos, evidentemente, que a Sanepar seja, de fato, uma empresa que entenda que a água não é mercadoria e que o saneamento e a água são bens fundamentais para a vida, e, por isso, nós queremos o apoio da população, inclusive da Sanepar, ao projeto que vamos apresentar, em conjunto com o Arilson, com a Luciana, com o Tadeu. Vamos convidar outros deputados e deputadas também para assinarem conosco esse projeto, para a gente, de fato, ter uma tarifa justa, tanto da água quanto do esgoto. E, mais uma vez, agradecer, Zeca, o convite e cumprimentar também os colegas Arilson e Luciana e todos que estão acompanhando esta live, que ela se reveste de muita importância, porque trata da água, a água é vida. Muito bem. Foi bom até o Lemos tocar, né, nesse projeto que muda, né, o marco federal, a regulamentação federal de saneamento, que me deu a oportunidade de elogiar também a Sanepar, né? Os diretores da Sanepar estiveram lá em Brasília várias vezes, dialoguei com eles, apoiamos a pauta da Sanepar, até porque ela estava em sintonia com
com aquilo que a gente pensa e que contrariava as propostas iniciais que estavam tramitando e que ainda são ruins, que ainda precisam ser alteradas, né? Toda hora surge lá movimentos para mercantilizar, privatizar, né, de forma irracional, né, um bem, como disse a Luciana, o Arilson e o Lemos, um bem que é sagrado, que não pode virar um produto, não pode ser só para quem tem dinheiro, só para quem paga, que é a água, que é o cuidado com a saúde, o saneamento. Luciano, obrigado por ter participado. Pedir para você ligar o microfone, deixar aí uma boa noite, né, a todos do Brasil, do Paraná, aí do Sudoeste, né, que estão nos assistindo. Foi uma alegria dividir a tela com todos vocês e se quiser fazer algum comentário final também sobre o nosso tema, né, a Sanepar, fica à vontade. O pessoal aqui está parabenizando, está comentando, está agradecendo o trabalho que vocês, né, junto com o Tadeu, junto com a bancada de oposição, com outros deputados, têm feito lá na Assembleia. É contigo, Luciano. Obrigada, Zeca. Eu quero agradecer a você mais uma vez pela oportunidade. Também agradecer aos companheiros, né, que tiveram conosco aqui, o Arilson e o deputado Arilson, o deputado professor Lemos. Também temos na nossa bancada o deputado Tadeu. É uma bancada que tem trabalhado muito junto em prol do povo do Paraná. E, de uma maneira especial, Zeca, falar que o Arilson, o que o deputado Arilson, o deputado Lemos comentaram sobre a Sanepar, só reforçar isso, né? Na verdade, a gente gostaria de que a Sanepar estivesse agindo diferente, onde, inclusive, até a própria questão do momento que se vive hoje, quando a gente está falando dessa questão da crise, desse rodízio que está acontecendo com falta de água, né? Então, rodízio que está acontecendo para poder mandar água. Então, muitos bairros, muitos municípios estão com falta de água um dia, 2 dias. Isso, a Sanepar sabe, ela já sabia que nos últimos 3 anos vem diminuindo o volume de água, né? Diminuindo as chuvas, ou diminuindo o volume de água nos reservatórios. Então, ela teria que investir um pouco mais, para que realmente não acontecesse isso. Infelizmente, não houve aquilo que nós falávamos no início, como o interesse do lucro para os acionistas, a população não está na primeira preocupação da Sanepar nesse momento. Então, a gente lamenta, né, que seja assim, e quem padece, quem paga um preço alto é o povo paranaense, e de uma maneira especial, a população mais carente, que falta, né, sente muita falta dessa água e que precisa. Disse bem o professor Lemos, né? Não é mercadoria, é um bem necessário, nós precisamos da água. Então, vamos ver, o que podemos dizer, né, Zé, é que a nossa bancada vai estar atenta, assim como fizemos essa denúncia da cobrança indevida, né, da leitura que foi feita também de forma errada, a Sanepar está revendo. Então, dessa mesma forma, nós vamos estar, a nossa bancada vai estar defendendo os interesses do povo paranaense. Agradeço, Zeca, a você, agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando até esse momento. Lembrar que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, lembrar aqui, aliás, amanhã, né? Desculpa, amanhã, que é dia 5, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, fazendo essa correção, eu já estava achando que nós estávamos no dia 5, hoje é dia 4. Então, amanhã, então, se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, bem propício ter o debate no dia de hoje, né, na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, falarmos desse assunto que é tão importante, tão necessário para a vida das pessoas, que é a água, e que no nosso estado do Paraná, a grande responsável para levar a água para o povo é a Sanepar. Então, nossa bancada fica à disposição, nosso mandato fica à disposição, Zeca. Um grande abraço a você, um abraço ao Arilson, um abraço ao deputado Lemos, e um grande abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando até esse momento. Agradecimento, então, Luciano, ao Arilson, ao deputado professor Lemos, aos deputados que dividiram a tela comigo. Eu vou agradecer você que curtiu, comentou, compartilhou. Quem quiser continuar discutindo esse assunto, eu acho que o áudio do Zeca aí caiu bem na fase de terminar a live, né? Então vamos mandar um abraço pro pessoal, eu, Lemos e a Luciana. Dar um tchau para vocês aí, mas pelo jeito o Zeca caiu no sinal aqui. Obrigado por quem compartilhou, quem deu uma curtida, quem comentou, quem esteve com a gente aí.
Luciana, né, Lemos? Vamos dar tchau pro pessoal aí. Vamos aguardar. Então, aí, na ausência do Zeca. Ô, Arilson, vamos aguardar um pouquinho, quem sabe... Isso mesmo. Né? E aí a gente aproveita para... Vamos lá, então. Vamos lá. Agradecer bastante a todos os amigos e amigas, né? Tanto os seguidores da deputada Luciana, deputado Arilson, os nossos seguidores, né? Os seguidores que acompanham sempre o deputado Zeca. Agradecer muito a presença de vocês no debate de hoje, né? E, mais uma vez, colocar a nossa bancada à disposição. E eu lá também, na Assembleia, né, com a tarefa de coordenar a bancada da oposição, que é mais ampla do que o Partido dos Trabalhadores. Então, nós também contamos com deputados do PB, do PDT, né? Então, com bastante satisfação que a gente está com vocês hoje. Então, um grande abraço a todos. Infelizmente, a gente teve problema com a transmissão do deputado. Eu queria muito agradecer a vocês terem aceitado o convite de estar participando da live, deputados. E eu vou encerrar então, tá bom? Correto. Obrigado. Tá bom. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.